Está no ar mais um Olhar de Trabalhador. Esse é o episódio 7, uma série de programas onde o que se destaca é o olhar do trabalhador. Esse trabalhador é Sebastião José, que eu agradeço por mais uma vez estar aqui com a gente. Sebastião José, presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores do Rio, é diretor nacional da Central e também presidente do Sindicato dos Rodoviários do município do Rio de Janeiro. Eu estou falando de Brasília, que ontem eu estava cobrindo a posse e a movimentação popular na Esplanada, e Sebastião está em algum lugar do Brasil, Sebastião? Está em Paris ou está no Brasil? Eu estou em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Isso. Então, obrigado aí pela sua presença. A primeira coisa é o seguinte: como é que você se sente hoje, dia 2 de janeiro de 2023, e o Lula, que foi eleito, foi diplomado e tomou posse, subindo a rampa do Planalto com uma série de setores representativos do povo brasileiro. Obrigado aí pela sua presença, Sebastião. Hoje, 2 de janeiro, né? Primeiro dia útil, vamos dizer assim. Eu acho que em Brasília nem dia útil não é, porque o show da posse foi até de madrugada. Provavelmente parte dos que acompanharam o show até tarde vão tirar uma folga hoje, né? E justa. Agora, para nós, acho que para a maioria dos brasileiros que defendem a democracia, que acreditam que com todas as suas dificuldades, né? Mas o sistema brasileiro, né? Baseado no pilar da democracia, né? Na harmonia plena entre os três poderes, o que nós assistimos, né? Na posse foi uma vitória da democracia acima de tudo, né? E uma das frases que o presidente Lula disse ao tomar posse, eu acho que foi uma das mais importantes, é que a democracia é para sempre, né? Para sempre democracia, com todas as suas falhas, mas ainda é o melhor sistema, comprovadamente, em todos os países que adotam a democracia como princípio, né? Como é o caso aqui do Brasil. E ontem foi, eu considero, queria reafirmar aqui, para mim, uma vitória da democracia acima de tudo. Sebastião, e você pessoalmente? Porque se a gente analisar o último período, né, desde o golpe da Dilma, há 2 anos com Temer, e depois 4 anos com Bolsonaro, a expectativa de conseguirmos chegar num dia 2 como esse que nós estamos vivendo, como é que é? Pessoalmente, você se sentiu descarregado, assim, se sentiu emocionalmente? Um pouco aliviado. Eu acho que não só eu, como parte dos brasileiros estavam preocupados, né? E ainda estão, porque sabemos que o governo Lula enfrentará uma dificuldade, muita dificuldade, com o país praticamente dividido, né? E eu queria fazer uma observação, Moisés, assim, eu foquei muito, né? Primeiro no discurso do presidente, então em exercício, Mourão, com a fuga, né, do Bolsonaro. O Mourão assumiu ali interinamente e fez aquele pronunciamento no sábado, né? E um pronunciamento cheio de, vamos dizer assim, de uma tentativa de maquiar aquilo que realmente ele é, né? Um expoente da extrema-direita que, naquele discurso, tenta assumir ali, ou pelo menos se colocar como uma opção, né, da extrema-direita radical no Brasil, e um discurso bem perigoso, né? E aí eu diria que uma das coisas que me deixou um pouco alegre, vamos dizer assim, porque a gente que defende a democracia sabe que a alternância de poder é importante, que a oposição é importante, mas não pode ser uma oposição pela oposição, né? Tem que ser uma oposição propositiva. E com essa chegada da extrema-direita ao poder no Brasil, a gente perdeu esse viés aí da democracia exercida na sua plenitude, né? Então, foi muito importante esse pronunciamento do Mourão, ainda que cheio de entrelinhas, assim como os do Bolsonaro. O do Lula dispensa comentário, a gente pode falar daqui a pouco, mas eu queria destacar um outro discurso na posse que nos parece tranquilizar todos nós, né?
de que a democracia venceu e venceu e vencerá sempre, que é, eu diria, um expoente de uma direita que vamos dizer, atua, né, no fortalecimento também da democracia. Isso é importante a gente dizer isso. A gente viveu no Brasil, nos últimos anos, a alternância de poder entre PSDB e PT, mas havia ali uma disputa política, uma oposições, tanto de um lado como de outro, quando estiveram no poder, mas sempre muito respeitosos e sempre cumprindo ali os princípios democráticos, né? E é o que a gente espera que aconteça. Então, ali, a gente surge ali, né, para mim, nesses dois discursos, um que tentando cativar aí essa Você extrema-direita. fala do presidente do Congresso, é isso? Não, eu falo primeiro que tenta, pelo que eu entendi do discurso no sábado, manter aceso ali essa extrema-direita mais radical, que foi o pronunciamento do Mourão, né? E um pronunciamento vamos dizer, de respeito à democracia, de parceria quando o interesse for do Brasil, mas de marcar uma posição ali mais à direita, né, de centro-direita, que foi ali o discurso do presidente do Congresso, Pacheco. do Rodrigo Pacheco. Eu me surpreendi, achei o discurso dele muito interessante, até porque ele ali veio na mesma linha do presidente Lula, né, numa linha de que há uma necessidade de pacificar o país para que o Brasil volte a dar certo, né? E é isso que a gente espera. E aquela fala do Pacheco, de certa forma, também ela traz ali nas entrelinhas, né, um recado de que o Congresso Nacional não fará oposição sistemática ao governo, né? Então parece que o Congresso ali se dispõe, pelo menos na fala do Pacheco. A gente não sabe como é que vai ser depois que os novos deputados tomarem posse. A gente teve uma eleição em que os expoentes, né, que ganharam protagonismo nessas eleições são de extrema direita, mas muito ideológico, né? E a gente vai entrar num momento em que o país precisa de unir o seu povo e precisa de uma proposta de volta de crescimento econômico, com distribuição de renda, e me parece que aí vai sobrar ali, vamos dizer assim, os experientes do Centrão, o próprio pessoal da esquerda, do PT, do PCdoB, para conduzir essa pauta, porque os novatos que chegaram com a pauta ideológica, que não me parece ser oportuno. Acho que essa fase aí de discussão de pauta ideológica foi o que levou o Brasil para onde nos levou, né? Então, assim, é uma Agora, Sebastião, expectativa grande, né? agora, o que você destacaria na fala do presidente? O presidente tomou posse, falou lá no Congresso, na presença dos que estavam dando posse a ele, que é o Poder Legislativo, das delegações estrangeiras, do Pacheco, que você citou, estava lá também o Aras, estava a Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que você destacaria na fala, na primeira fala como presidente empossado do Lula? Olha, eu diria que o Lula ele foi muito pragmático e ele foi muito, vamos dizer assim, ele não mudou a postura que ele teve em todo o processo, né, eleitoral. Ele manteve a sua posição de defesa da democracia, né, de combate à extrema pobreza, de desenvolvimento econômico com distribuição de renda e geração de emprego. Também não deixou de dizer que aqueles que tentam enfraquecer a democracia terão a resposta da lei, né? Então, também não fez um discurso ali de que está tudo bem. Acho que ele deixou ali um recado, né, de que cada um vai responder pelos seus atos, com direito de defesa, mas que não ficará impune aqueles que atuaram e continuam atuando contra as instituições democráticas brasileiras. Eu acho que isso foi um ponto muito importante. E também eu acho que é da característica do Lula. Ele não faz um discurso que as pessoas querem ouvir. Ele traz, né, no discurso dele, aquilo que ele defende e as propostas que estão no programa, né? E a gente já falou aqui no episódio anterior sobre a composição do Ministério, que é uma demonstração ali de maturidade. Então, talvez essa composição
tanto no campo político como no campo técnico. Eu não me recordo, nem nos outros governos do PT, ter uma equipe, um ministério tão bem qualificado, e eu acho que isso vai ajudar o presidente a conduzir o Brasil para o caminho certo e para o caminho do desenvolvimento, que é isso que a gente espera. Agora, vamos analisar aí, eu queria ouvir a sua opinião sobre o simbolismo dessa posse, né? Quer dizer, do Lula. Primeiro, a presença massiva popular, mesmo diante daqueles episódios que ocorreram aqui em Brasília, dias antes, uma tentativa de explosão de um caminhão de querosene na frente do aeroporto, encontro de explosivos numa cidade satélite, no mato, com uma série de coletes à prova de bala, um tumulto que ocorreu na semana anterior, 15 dias antes, tentativa de invasão da Polícia Federal, vários telefonemas, dezenas dizendo que tinha bomba ali, acolá e tal, para criar um certo sentimento de pânico, uma certa situação de não vou lá porque vai ter confusão, etc. E tal. Então, a presença massiva, até São Pedro ajudou, né? Porque estava previsto chuva, deu um sol aqui, que eu ainda estou queimado aqui de estar lá na esplanada. Então, esse aspecto, participação popular. A segunda questão é das delegações estrangeiras. Foi o evento que teve mais gente do que na Olimpíada. Foi feito esse balanço por um dos meios de comunicação. Então, quer dizer, a presença massiva da comunidade internacional, o presidente da Alemanha, o rei da Espanha, o presidente de Portugal, presidente da Argentina, do Uruguai, acho que do Paraguai também, e diversos outros países africanos que estiveram presentes, também o presidente de Moçambique, etc. E, em terceiro lugar, a questão lá da rampa, a subida da rampa, a entrega da faixa por uma série de pessoas, uma coisa que não estava no protocolo, não se sabia o que ia acontecer, já que o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos 2 dias antes, etc. Como é que você analisa esse episódio, esses vários fatores que representam a ação da posse? Olha, Moisés, primeiro a gente precisa, mesmo com uma certa precaução, a gente precisa confiar nas instituições brasileiras, né? Na área de segurança, que teve uma eficiência muito grande aí de trazer tranquilidade para as delegações do mundo inteiro. Acho que não me recordo de ter nem lido nos livros de história uma posse com tamanha representatividade internacional. Eu acho que isso foi, de certa forma, o sinal, né, que Lula já disse durante a campanha, que o Brasil voltaria, né, a ser um ator político importante mundial, como sempre foi, e que voltaria com mais força, né? Até porque a gente vive um momento aí de que o Brasil se desgastou muito, principalmente com essa questão da Amazônia, com esse terrorismo, que é uma prática da extrema-direita no mundo todo, que tentaram, até perto da posse, como você acabou de dizer aí, trazer pavor, trazer medo aos brasileiros, né? Mas esse governo fez isso durante 4 anos. Foi um governo de terrorismo, usou a pandemia para fazer terrorismo, ou seja, não foi muita novidade, né? Eles chegaram ali meio que no desespero, acho que na reta final, né? Mas acho que a democracia, mais uma vez, né? A gente tem que reafirmar isso aqui, ela venceu. Assim como eu já fiz algumas falas aqui, como escrevi sobre isso, da importância do Poder Judiciário, do TSE, do Supremo Tribunal Federal, de ser ali de ficar ali na linha de frente, né, para garantir o resultado das eleições, para garantir uma transição, de certa forma, pacífica, e foi muito boa. Eu acho até que Lula tem muita sorte, além da capacidade, né? Porque eu acho que ele foi brindado com a viagem do Bolsonaro lá para fora. Ficaria muito ruim, né, ele receber a faixa do Bolsonaro. Então, ele receber a faixa com a representatividade e o significado político, social,
que foi você ter ali, basicamente, a representação de todos os brasileiros, né, naquelas pessoas que ali, simbolicamente, passaram a faixa para o presidente Lula, foi um fato inédito. E eu acho que foi muito positivo para ele, para o Brasil, né, de que a nossa democracia está acima de tudo. E ali foi mais uma demonstração, né, de fortalecimento. Acho que a partir de hoje, né, as nossas atenções volta para a governabilidade, para o que esse pessoal vai fazer, se eles vão reconhecer e não vão atrapalhar o governo, porque se fizerem uma oposição, eu diria que cumprindo o seu papel institucional, né, não vai ser ruim. Agora, se vier com esse terrorismo, tentando ali inviabilizar o governo por essa via que eles tentaram fazer nas semanas que antecederam a posse, aí realmente vai caber ao Supremo Tribunal Federal, à Polícia Federal, investigar, porque crime de terrorismo atravessa fronteiras, e eu acho que, infelizmente, eu nunca pensei depois de 64, falar isso aqui, mas é uma ameaça real, né, que não é só aqui, aconteceu nos Estados Unidos, foi pior do que a posse do Lula, se a gente olhar o que aconteceu, né, dos trumpistas tentando ali viabilizar também a posse do Biden. Então, a gente acha que o Brasil... exatamente. Então, a nossa democracia ali deu uma demonstração de vitalidade para o mundo, sobreviveu, né, e saiu muito, na minha avaliação, muito fortalecida. E essa demonstração foi dada ontem, com aquela quantidade de pessoas em Brasília, com a representatividade de mais de 60 países ali, de delegações exteriores, prestigiando o presidente Lula. Acho que foi uma vitória muito importante da nossa democracia. Agora, torcer para que esse pessoal tenha juízo, né, e que cada um faça o seu papel. Eu acho que ficou claro nas falas do presidente Lula que a equipe e a frente que se construiu ali para eleger o presidente Lula e agora para governar o Brasil, está preparada para encarar esses desafios. E cabe à sociedade agora se unir, um Brasil só, e torcer para que esse governo dê certo. Acho que é interesse de todos. Eu queria fazer uma observação, mas antes de você me questionar, eu acho que a gente não falou ainda sobre isso, mas eu fico me perguntando que períodos sombrios que nós vivemos, inclusive com referência ao empresariado brasileiro, que eu acho que a partir de hoje a gente vai ter que ter um olhar focado. Como é que esses empresários brasileiros que, de certa forma, tentaram financiar o golpe, tentaram viabilizar o fortalecimento da democracia e colocaram a pauta ideológica acima da pauta econômica. Ou seja, o empresariado brasileiro vai voltar a discutir um fortalecimento do país, visando um crescimento econômico com distribuição de renda, ou vai tentar manter uma pauta ideológica que conduziu o Brasil para onde a gente está? Eu acho que esse é um viés, essa é uma atenção que todos nós devemos ter, porque ninguém está fazendo o que fizeram e que ainda estão fazendo sem instituições, sem poderio econômico para financiar. Então, o capital brasileiro, né, que cometeu, na minha opinião, esse deslize institucional de financiar esse tipo de política, vai ser muito importante eles agora se posicionarem, né? Se vão querer continuar financiando isso ou se vão apoiar um governo, vamos dizer assim, mais realista, né? E menos agressivo. Eu faço uma ressalva aí que não é todo o empresariado, né? Não, Esse setor que financiou é o pessoal do comércio, de algumas novas lojas, novos restaurantes, de algumas empresas e tal. O pessoal da indústria quer dizer, mais fortalecida, etc., tal, esse pessoal trabalha no campo conservador, mas não foi para essa maluquice aí. Agora, eu queria dizer o seguinte: o Lula teve uma agenda enorme, quer dizer, longa, super longa ontem, né? Você sabe, depois de tudo aquilo, daquela recepção e tal, etc., depois da subida da rampa, de receber todos os dirigentes aí internacionais, ele deu posse a 37 ministros.
Esse au-au aí não foi aquele que subiu a rampa, não. Isso aí é uma voz mais forte, certo? É o seguinte, o Lula assinou 13 despachos entre decretos e medidas provisórias. Eu queria ouvir a sua opinião aí sobre isso. Ele deu a posse e já assinou a MP que viabiliza a manutenção do Bolsa Família no valor de R$ 600 por beneficiário, mais R$ 150 por criança até 6 anos de idade. Isso foi viabilizado porque houve a aprovação daquela PEC lá antes da posse, etc. E tal. Uma segunda medida, que eu queria também a sua opinião, é o seguinte, que mantém a desoneração dos impostos federais, PIS e COFINS, sobre os combustíveis. Inclusive, houve um início aí de confusão logo numa das falas aí, parece que do Haddad, etc., dizendo que o governo ia pensar o que fazer e tal, mas o Lula logo em seguida falou que não, tinha que manter, não ia subir os combustíveis imediatamente e tal, etc. Depois tem outra medida ambiental, mas eu pergunto em seguida. O que você achou dessas primeiras medidas logo do presidente Lula, logo a sinalização que ele já deu? Coerência com aquilo que ele falou o tempo inteiro, inclusive com relação à revogação também dos decretos criminosos das armas, que será feito e, em parte, já começou esse processo. Eu acho que ele foi muito coerente com aquilo que ele falou na campanha, né? E ele começou o governo cumprindo os compromissos que ele assumiu com a população. Achei que o dia de ontem foi um dia, vamos dizer, além de comemorativo, mas também um primeiro dia de ação efetiva de um governo empossado, né? Onde as coisas começaram a acontecer de imediato, ali logo após a assinatura do termo de posse no Congresso Nacional, o governo já começa a existir de fato de direito, né? Inclusive agora, né, que já no próprio termo de posse já fala lá que na próxima transição vai acontecer no dia 5, né? E não terá também mais esse período de vacância institucional entre meia-noite e a posse, como acontece todos os anos. Acho que não teve surpresa, na minha opinião, não teve surpresa. Foi basicamente o presidente Lula sendo aquilo que ele falou na campanha. Eu até gravei isso, e eu acho da maior importância, né? Ele disse que para sustentar uma retomada, o governo precisa ter previsibilidade, credibilidade, né? Então, eu diria que ontem os primeiros passos foi nesse sentido, previsibilidade, né? E credibilidade. É assim que esse governo começa. Com relação aos combustíveis, eu acho que é importante a gente falar aqui, para quem está nos assistindo, que isso foi um estelionato eleitoral do Bolsonaro, simplesmente para conquistar votos, né? E ele esperava que o governo revogasse, por isso ele fez, assim como foi o aumento do Bolsa Família, ele esperava que o governo não renovasse no primeiro momento, que era já para começar fazendo oposição, dizendo que o governo já assumiu, aumentando os combustíveis. Acho que esse tempo de 60 dias que o governo precisa para tomar pé da situação, porque essa é uma negociação que tem que ser feita com os estados, não. O que ele fez foi ilegal, inconstitucional, ele quebrou o pacto federativo com essas atitudes, né? Eu acho que isso vai passar por uma negociação e por uma conscientização da população que aquilo não foi algo feito com base, né, na política de preço, de redução, ou com a visão de fortalecimento da economia ou de beneficiar os usuários, né, a população de um modo geral. Foi muito mais uma forçação de barra, não é, para medidas essencialmente eleitorais. E o Lula teve que manter, até porque ele está chegando agora, ele precisa conversar mais com a população, saber os efeitos, que a gente já sabe que é devastador, principalmente para a saúde nos estados, para a educação, são verbos que são importantes, mas não poderia ele, num primeiro momento, já tomar uma decisão dessa. Acho que foi muito prudente essa prorrogação. Antes de encerrar, a gente precisa de ouvir também a sua opinião sobre o seguinte: foi restabelecido o Fundo Amazônia, com os 3 bilhões
de doações internacionais, etc. e tal. Ele já tem esse compromisso aí da Noruega, de outros países e tal, de retornar esses recursos. Outra coisa é que ele revogou o decreto que incentivava o garimpo ilegal na Amazônia. E determinou a CGU que reavalie em 30 dias as decisões que impuseram aqueles sigilos malucos de 100 anos, etc. E etc. E também retirou a Petrobras, os Correios e a RBC do plano de entrega aí do patrimônio público, etc. Você tem aí 2 minutos para fazer esses comentários antes da gente encerrar. Mais uma vez, eu acho que não teve surpresa, ele simplesmente foi na previsibilidade que ele falou. Acho que entre os governos anteriores do PT e esse terceiro mandato do presidente Lula, se tem uma área que eu acho que é muito mais eficiente, eficaz, que demonstra um amadurecimento muito grande, muito importante para o Brasil, tanto do ponto de vista econômico, né, como político, a questão da preservação do meio ambiente, a preservação da Amazônia. Me parece que esse foi um dos passos que mais esse governo, a proposta do governo evoluiu, e é um dos pontos que eu diria que vai destacar o Brasil e vai trazer muita credibilidade para esse governo, se ele conseguir acabar com o estelionato que foi a destruição da Amazônia pelo garimpo ilegal, por uma certa, vamos dizer assim, acho que foi um vandalismo que fizeram com o meio ambiente no Brasil. Acho que essa é um dos desafios que precisa ser vencido para o bem da nação, para o bem do Brasil, para o bem do mundo, né? Acho que é importantíssimo isso. Agora, Sebastião, muito obrigado aí pela sua presença em mais um episódio aí do Olhar do Trabalhador. Agora, o que que você achou? O Lula está bem mais maduro, mais emotivo, parece um paizão. Olha, eu não estava em Brasília, né? Eu estava acompanhando aqui pela televisão, mas eu confesso que eu me emocionei diversas vezes, né? Não foi, eu fui às lágrimas algumas vezes ontem, Você e a torcida do Flamengo. Você acha que aqui na Esplanada, o que gente de chorou não foi incrível? porque é algo assim muito, muito, muito marcante, a volta do Lula ao poder, com a personalidade, com o carisma que ele é um líder. Né? Acho que vai demorar muito tempo para aparecer outro, né? E a gente ainda teve a coincidência infeliz da morte do Pelé, né? Ali bem próximo ali à posse, né? E então foi simbólico aquele momento e eu acho que muito emocionante para todos nós que amamos a democracia e que acreditamos que esse governo veio para botar o trem no trilho, como diziam os mineiros. Obrigado, Sebastião, por mais uma participação aqui no Olhar do Trabalhador e obrigado a você que nos dá audiência aqui no canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro, e nas redes sociais, no YouTube e aqui do Outro Olhar. Tchau e até o próximo episódio, segunda-feira que vem. Obrigado, até o próximo.